Você sabia que há 77 anos um relógio profético começou a contar e que o mundo inteiro está prestes a presenciar o próximo capítulo dessa profecia esquecida? No entanto, muitos desconhecem não apenas a importância histórica deste evento, mas também o enorme sinal profético que esse acontecimento carrega para toda essa humanidade. Mas, de que profecia estamos falando? Por que dizemos que é algo tão relevante? Por que dizemos que foi cumprida apenas em parte? E o que ainda falta acontecer? Será que existe um evento importante que pode acontecer muito em breve? Neste vídeo vamos falar sobre tudo isso, e eu te garanto que você vai aprender muito. Então fica comigo até o final. Se você ainda não faz parte desta família, se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho de notificações. E se este vídeo te abençoar, deixa aquele like forte. Muito bem. Qual é essa grande profecia que acaba de completar 77 anos? Estamos falando do 77º aniversário da nação de Israel como Estado. Sim, meu querido amigo, no dia 14 de maio de 2025, completaram-se 77 anos desde que Israel foi restaurado como Estado moderno. Isso aconteceu em 14 de maio de 1948, exatamente às 4 horas da tarde. Um evento que mudaria a história da humanidade para sempre e que, acima de tudo, marcaria o início da contagem regressiva para o fim dos tempos. Deixe-me te contar um pouco dessa história para que possamos entender o quão relevante foi essa restauração política. E depois, vamos falar da importância profética desse acontecimento e quais eventos podem acontecer em breve. Porque cremos, estamos vivendo tempos proféticos. Primeiramente, no ano 70 depois de Cristo, aconteceu um evento muito triste para a nação de Israel. Um evento que, na verdade, foi profetizado pelo próprio Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, diz a palavra que ele chorou sobre a cidade e disse: Ó Jerusalém, Jerusalém, virão dias terríveis sobre ti, teus inimigos te cercarão, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Essa profecia de Jesus falava sobre a terrível destruição que viria sobre Jerusalém e o tempo de prova que o povo judeu enfrentaria, por não terem reconhecido o Messias. Eles entregaram Jesus aos romanos para ser crucificado. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, derrubou o templo e espalhou os judeus por todas as nações do mundo. A antiga região da Judéia, como era conhecida, foi renomeada de forma pejorativa pelos romanos para Palestina, que significa terra dos filisteus, justamente para apagar o vínculo dos judeus com sua terra. A partir de então, os judeus ficaram sem pátria, espalhados pelo mundo, por quase 2000 anos, um capítulo doloroso da história de Israel. Porém, em 1948, aconteceu um evento que mudaria tudo e, como eu disse, iniciaria a contagem regressiva para a volta de Cristo. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos judeus tentaram retornar para sua terra, a antiga Judéia, hoje Israel, mas enfrentaram muitos conflitos com os povos árabes que haviam se estabelecido na região. Foi então que, em novembro de 1947, a ONU colocou em votação a proposta de partilha da Palestina. Criar 2 estados, um judeu e outro árabe, com a capital judaica inicialmente em Tel Aviv. Os países árabes se opuseram fortemente, mas mesmo assim a votação foi aprovada. Em 14 de maio de 1948, às 16 horas, Israel foi milagrosamente declarado um estado independente, um evento sem precedentes. Mas esse nascimento de Israel como nação também provocou a fúria do mundo árabe. O próprio Jesus fez referência a isso através da parábola da figueira. O que aconteceu em 1948 foi o cumprimento claro de uma profecia milenar, o início da última etapa profética antes do fim dos tempos. Isso nos deixa 2 grandes lições. Primeiro, Deus ainda não terminou com Israel. Alguns ensinam que agora que Deus trabalha com a igreja, ele esqueceu de Israel. Isso é falso. Ainda há grandes promessas para a nação de Israel. Como Paulo escreveu em Romanos, houve um endurecimento parcial em Israel, até que entrasse a plenitude dos gentios, e então
todo Israel será salvo. Segundo, todas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. O fato de Israel ter sido restaurado prova que Deus cumpre tudo o que promete. E agora eu falo com você que está assistindo a este vídeo. Tudo o que Deus falou sobre sua vida também se cumprirá. Nenhuma promessa cairá por terra. Mas então, o que tudo isso significa para nós, igreja, hoje? Por que é tão relevante que Israel esteja celebrando seus 77 anos? Porque o reverdecimento da figueira, a restauração de Israel, foi dado por Jesus como um sinal profético claro. Um marcador no tempo que nos indica o quão perto estamos da segunda vinda de Cristo. Jesus ensinou, em Lucas 21, 29 a 31, a parábola da figueira. Vejam a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que o reino de Deus está próximo. E ele ainda disse: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. De quais coisas Jesus está falando? Dos sinais que ele havia descrito antes, o surgimento de falsos profetas, guerras, fomes, terremotos, perseguições e, claro, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e todos os eventos finais. Jesus disse claramente: a geração que visse o reverdecimento da figueira, ou seja, a restauração de Israel, também veria todas essas profecias se cumprirem. Isso inclui o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e, por fim, a gloriosa segunda vinda de Cristo. Agora, quanto tempo é uma geração? Alguns dizem que são 70 anos, outros 80. O importante aqui não é tentar marcar uma data exata para o retorno de Cristo. Fazer cálculos para determinar o dia ou a hora é perigoso e desaconselhado. O que devemos entender é o seguinte: Jesus nos deu um sinal claro. O nascimento de Israel como nação foi o início da contagem profética. A geração que viu isso acontecer verá também o cumprimento das profecias finais. Com o reverdecimento de Israel, começou uma contagem regressiva. É como se Deus estivesse nos dizendo: Cristo vem muito em breve. Por isso, cremos que o próximo grande evento iminente será o arrebatamento da igreja, o encerramento da Era da Graça e o início da última semana de Daniel. Houve um endurecimento parcial em Israel, até que entrasse a plenitude dos gentios, e então todo Israel será salvo. E agora, olhando para o que está acontecendo entre Israel e o Irã, os recentes conflitos, ameaças de guerra e tensões crescentes, tudo aponta para um cenário profético que está se intensificando diante dos nossos olhos. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias, as nações ao redor de Israel se levantarão contra ela. E hoje, vemos como o Irã, com sua retórica agressiva e seu programa nuclear, representa uma ameaça real. O cenário profético está montado. As peças estão sendo posicionadas no tabuleiro mundial. Tudo indica que estamos nos aproximando rapidamente do cumprimento das próximas etapas da profecia bíblica. Por isso, mais do que nunca, é tempo de estarmos preparados. Jesus está às portas. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, este é o momento. E se você já faz parte do povo de Deus, continue firme, em oração, vigilante, porque a nossa redenção está mais próxima do que nunca. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise e se inscreva.